Quando eu nasci, eu fui a terceira gestação. Eu tenho um irmão 3 anos mais velho, que hoje vive com meus pais no interior. E houve um aborto espontâneo, acho que ela estava de 4 meses, alguma coisa assim. Minha mãe disse que era um menino. Minha mãe falou que as enfermeiras mostraram para ela e depois descartaram. Eu perguntei já se foi enterrada, ela disse que não, mas eu nunca entrei muito em detalhes sobre o assunto. E falando agora, eu lembro de outras histórias na minha infância, de primas, de vizinhas, que sonhavam em ser mães, em engravidar, e às vezes perdiam a criança. E já ouvi essa história aí de que eles eram descartados, que os bebês eram jogados, né, em lugares ali na frente da mãe, como se fosse um pedaço de pano. Vou falar assim para ficar menos agressivo. Nossa, gente, quanta violência nós vivemos e que a gente não trabalha isso. Aí depois a gente tem uns surtos, tem umas histerias, tem umas loucuras e ninguém sabe por quê. A gente não aprendeu a olhar para nossa história, a buscar a raiz do sofrimento. Vai lá, enfia um monte de remédio e pronto. Se não resolve, aumenta a dose, interna, faz eletrochoque. E a gente, tô falando tudo isso porque eu tenho certeza que tem mais pessoas que possam ter passado situações como essa, ou tem alguém na família que também passou e não tem noção dos traumas que esse tipo de situação pode causar, não só em quem viveu isso, mas em todos nós. Porque assim, gente, além de termos essas questões genéticas, hereditárias, porque um erro que muita gente tem é achar que a gente só herda a parte material, né? Que a gente tem os olhos do pai, as mãos igual da mãe. Mas não, viu? A gente traz, sim, nossa genética, as questões emocionais, traumas. Inclusive, eu precisava ter essa pesquisa que eu vou falar em mãos, né? Porque foi um relato de uma professora, ela trouxe isso, acho que a gente estava no 3º semestre da psicologia, ela trouxe para a sala de aula, mas eu não cheguei a ler a pesquisa para poder trazer o embasamento aqui para vocês, mas foi algo nesse sentido que ela estava falando, né, das heranças, da genética. Fizeram um teste com uma família de ratinhos, colocaram os ratinhos numa gaiola e nessa gaiola davam choques nas patinhas dele quando eles iam beber água, enfim, esses bichinhos viram horrores, super estressados. E uma outra família de ratinhos numa gaiolinha, comendo, bebendo, tranquilinhos ali, sem levar esses choques, sem passar por esses maus tratos, porque para mim isso é maus tratos, sim. E aí o que aconteceu? Né, vieram outras gerações desses ratinhos. Aí na 3ª geração desses ratos não estavam mais dando choques tal, mas eles ainda tinham medo de pisar onde tinha o choque, ter algumas condutas em que seus pais, seus antepassados, seus avós, né, ali foram punidos, castigados, foram eletrocutados. E o que eles queriam provar? Que mesmo os bichinhos não tendo essa lembrança, porque eles não passaram por isso, eles tinham uma lembrança genética que tinha vindo dos seus antepassados. Então, acontece o mesmo com a gente. Tem alguns traumas, alguns medos que nós carregamos e que não são nossos, são dos nossos antepassados. Por isso a importância da gente resgatar histórias, olhar e entender de onde vem antes de ir lá e se entupir de remédio, né? De não entender, não tem causa, tá depressivo, tá ansioso, não tem porquê, né? A gente escuta tanto isso, não tem porquê, a pessoa tem tudo, a pessoa... não tem? Tem que buscar, né? A raiz de tudo isso. Mas enfim... Acabei fazendo um monte de reflexão aí, misturei um monte de assunto, mas eu queria saber de você que me assiste, se conhece alguma história traumática, se já viveu alguma história traumática desse tipo. Conta aqui nos comentários para mim. Enfim, eu sou a 3ª gestação. A minha mãe conta que até os 6 meses de idade eu era um bebê saudável. Mas que aí, um belo dia, eu acordei com uma disenteria. Sabe o que é isso? E aí que começou o meu desengano pela medicina. Na época nós tínhamos convênio médico por conta do trabalho do meu pai. E minha mãe disse que passou assim por muitos médicos, que eu fiquei internada. E aí o meu diagnóstico foi
ameba. Sabe o que é isso? Dá um Google aí para você entender o que é. E aí acabou que os médicos disseram que não tinham mais o que fazer, que eu teria pouquíssimo tempo de vida na situação que eu estava, que eu já não tinha mais intestino, que a ameba tinha já perfurado todo o meu intestino, que o meu intestino era tipo uma peneira, nada mais parava ali. Um deles, inclusive, disse para minha mãe, vou reproduzir a fala dela, que foi assim: mãe, a senhora é crente? Então pega firme com seu Deus, que nós não temos mais o que fazer. Foi o que a minha mãe fez. Minha mãe colocou na mão de Deus. Ela conta que eu tinha uma diarreia, que eu mamava, que já ia direto pra fralda, assim, que nada parava. E que ainda eu usava 4 fraldas, porque eu tinha nascido com o osso meio que desencontrado, assim, e que eles não quiseram me engessar, então ensinaram ela e pediram para que ela colocasse as 4 fraldas para ficar bem apertadinho e o osso então voltasse pro lugar. Em conta desse período que o meu pai, né, ele ia trabalhar, furar o poço artesiano e ele ficava a semana inteira fora. E que ela ficava sozinha lá na cidade grande, né, comigo e com meu irmão. E porque eu estava muito fraquinha, porque eu só mamava e estava aí nessa condição, né, então eu desmaiava muito. Ela disse que quando eu desmaiava, ela saía correndo comigo pra rua e colocava eu no braço de quem estivesse passando e falava: ah, agora ela morreu. Ela morreu, eu não quero olhar, não quero ver. E que aí, numa dessas vezes, um vizinho de nome Juarez, um cearense, foi quem me reanimou, olhou e falou: não, ela não morreu não, ela tá viva, tá fraquinha, tal. E minha mãe contou a situação pra ele e ele falou pra ela: olha, eu sei o que pode curar essa menina, tem lá no Nordeste, e eu vou trazer pra você, que é a raiz de uma planta chamada papaconha. Isso era dezembro, ele disse que estava indo passar as festas com a mãe dele e tal, e que voltava para o meu aniversário, que é em janeiro, né? Que cerca de 15 dias, alguma coisa assim, ele estaria de volta, ia trazer essa raiz que era para minha mãe esperar, ele ia trazer a cura para mim. Minha mãe então se agarrou na esperança, mas ele só voltou depois de 1 ano. E eu passei mais 1 ano só no peito e com a mesma diarreia. Mas eu já andava, já falava. Minha mãe fala que eu comecei a falar com 10 meses, assim, frases inteiras. E não parei mais, né? Bom, mas e aí, gente? Uma vez eu contei essa história para um médico e ele disse que ela é uma história meio impossível. Bem a mesma coisa que os médicos falaram naquela época para minha mãe. Mas não o Deus da minha mãe. Esse ela buscou novamente, pela palavra ele disse: essa prova é permissão de Deus. Ela teve tempo para começar e terá para acabar. Deus permitiu chegar e só Ele que vai livrar. A minha mãe acha que foi alguma feitiçaria. Lembra que minha mãe, antes de ser crente, ela vivia nesse mundo, né? Cheio dos trem aí, dos Paranauê. Tá aí as histórias todas do meu avô nos vídeos passados. Clica pra ver. Então, ela diz que uma vizinha tinha uma amiga que começou a ficar com ciúmes da amizade delas. E que depois que ela deu uma roupinha pra mim, que eu adoeci. E que a vizinha, quando viu a minha situação, ficava pedindo muito para minha mãe, para deixar me levar para benzer, para tomar um passe, mas a minha mãe, por ser crente, não permitiu. Inclusive, meu avô já tinha falecido. Acho que ele faleceu quando eu estava com 2, 3 meses, alguma coisa assim. E quando o Sr. Juarez voltou, ele me trouxe de presente uma saia e essa tigelinha aqui, junto com a raiz de papaconha, o qual minha mãe fez o chá e passou a me oferecer e a diarreia cessou. Se é possível, se é impossível, se é milagre, gente, essa é uma parte da minha história e é uma das coisas que eu acredito. Inclusive, minha mãe conta que uma das vezes que voltou comigo ao pediatra coincidiu de ser o mesmo que atendeu e falou que era para ela pegar com Deus e que ele não acreditou, que ele olhava o prontuário e falava: mas é a mesma? E que minha mãe disse: você não mandou eu pegar com Deus? Ele não desengana. Enfim, ele disse para ela, então, começar a introduzir refeição na minha alimentação,
porque eu só mamava leite materno desde então. E aí ela conta que fez uma papinha conforme ele orientou e que me ofereceu, e que aí eu falei: ai mãe, isso é muito ruim, eu quero uma comida igual a sua. E que ela pegou e falou: bom, não foi o homem da terra que te curou, foi Deus, então seja feita a sua vontade, coma o que você quiser. E eu tô aqui, gente, contando tudo isso para dizer que, olha, eu tenho 2 graduações, eu sou jornalista, eu sou quase psicóloga, eu trabalho com médicos e eu posso dizer, a fé é real. A ciência ainda não conseguiu explicar nada sobre ela. Aliás, nem sobre a vida, né? Ou sobre Deus. E no próximo vídeo eu conto mais. Te espero. Quase todas as cidades do Amazonas. Graças a Deus, isso não é as cheias, geralmente. A arte teve que ser deixada de lado. A jangada. Como é que entra dentro de um tanto de água daquele com a jangada que eles mesmo fazem, né, Geraldo? Essa natureza, esse fenômeno de Deus, né? O Amazonas tem 62 municípios. Na chuva lá, como é que As não pontes viram ruas e evitam que a população enfrente a força da água. Aqui não tem jeito não. Tem que levantar o material todinho e deixar suspenso aí até a água baixar. Para construir a maromba, ele está usando a única parte seca do quintal. Já no Cacau Pireira, em Iranduba, esse casal